Diante de toda a elite da vila, entre coronéis de colarinho engomado e madames que escondiam o suor atrás de leques de seda, a viúva cometeu o que ela achava ser o seu último ato de mestre. O sol de meio-dia castigava o pátio da fazenda e o cheiro de café fresco se misturava ao odor metálico da terra batida. Dona Escolástica, vestida num luto impecável que mais parecia um troféu de vitória do que um sinal de tristeza, apontou o dedo anelado para um canto do alpendre. Lá estava um baú de jacarandá, ou o que restava dele. A madeira estava podre, esburacada por cupins que pareciam ter trabalhado anos para transformar o móvel em pó. As ferragens estavam cobertas por uma crosta de ferrugem tão grossa que o metal parecia ter sido resgatado do fundo de um pântano. Aquela era a herança de Zacimba. 30 anos de serviço, 30 anos lavando as manchas mais difíceis, 30 anos calada diante dos gritos e das humilhações, resumidos a um pedaço de lixo que ninguém na vila aceitaria nem para lenha. O riso dos convidados foi baixo, contido pela falsa etiqueta, mas cortante como uma navalha. Eles riam da desgraça daquela mulher que, por décadas, foi a sombra daquela casa. Escolástica sorria com o canto dos lábios, um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Ela achou que, ao entregar aquele baú publicamente, estaria enterrando junto o crime que cometeu contra o próprio marido. O erro da patroa foi acreditar que a madeira podre esconderia para sempre o fundo falso onde o segredo daquela morte estava guardado. Zacimba não baixou a cabeça. Suas mãos, calejadas pela soda e pelo esforço de esfregar lençóis pesados no riacho, seguraram as alças de ferro do baú com uma força que fez os nós dos dedos ficarem brancos. Ela sentia o peso do objeto, mas sentia algo mais. Um estalo seco vindo de dentro da madeira, algo que não era apenas o cupim comendo o jacarandá. Naquele momento, ela soube que o jogo da viúva estava apenas começando e que aquele presente era, na verdade, uma confissão silenciosa. Para entender como chegamos a esse pátio, sob o olhar de deboche de toda a vila, precisamos voltar algumas semanas. A Fazenda das Orquídeas nunca foi um lugar de paz, mas o clima pesou de vez quando o coronel Custódio começou a definhar. Não foi uma morte rápida. Foi um processo lento, doloroso, que transformou um homem forte e autoritário em uma sombra que gemia entre os lençóis. Zacimba era quem trocava esses lençóis. Ela via o que os médicos da cidade, com seus diplomas e frases em latim, não queriam ver. O suor do coronel tinha um cheiro diferente. Não era o suor da febre comum. Era um cheiro acre, metálico, que grudava no tecido e não saía nem com a cinza mais forte. Enquanto o marido morria no andar de cima, Dona Escolástica não saía do andar de baixo. Mas não era para rezar. Ela passava as noites em claro no escritório, revirando papéis, assinando notas promissórias e recebendo visitas de homens estranhos que chegavam tarde da noite, escondendo os rostos sob chapéus de abas largas. Escolástica tinha um vício que pouca gente conhecia, mas que Zacimba, do seu canto na lavanderia, sentia o rastro. A senhora era viciada em apostas clandestinas. Perdia fortunas em mesas de jogo na cidade vizinha, e o coronel Custódio finalmente tinha descoberto. Ele ia deserdá-la. Ele ia mandá-la para um convento ou para a casa de parentes pobres no sertão. Mas o coronel morreu antes de assinar o testamento. O que ninguém na vila questionava era a dedicação da viúva nos últimos dias. Ela mesma preparava os caldos e os remédios do marido. Afastava as escravizadas da cozinha, dizendo que ninguém cuidaria do seu amado como ela. Mas Zacimba, que conhecia cada erva daquela mata e cada reação dos venenos que a natureza oferece, notava as manchas nas roupas íntimas do patrão. Eram manchas de um vômito persistente, amarelado, que indicava que o estômago dele estava sendo corroído por dentro. No dia em que o coronel Custódio deu o último suspiro, Escolástica não chorou. Ela suspirou de alívio. E o primeiro ato dela, antes mesmo de chamar o padre, foi ir até o quarto de Zacimba. Zacimba tinha uma promessa. Uma promessa assinada pelo coronel, guardada numa caixinha de lata debaixo da sua enxerga. Era a sua carta de alforria, o documento que lhe daria a liberdade após a morte do senhor. Era o pagamento por uma vida inteira de silêncio e trabalho.
Mas Escolástica não entrou no quarto para entregar a liberdade. Ela entrou para arrancá-la. Sem dizer uma palavra, a viúva revistou tudo, achou o papel e, diante dos olhos arregalados de Zacimba, rasgou o documento em pedacinhos minúsculos. O som do papel rasgando foi como um trovão na mente da lavadeira. A viúva sorriu, jogando os restos no chão. Ela disse que uma escravizada que sabia demais não poderia andar solta por aí, que Zacimba agora pertencia a ela, e que ela decidia quem seria livre e quem morreria no cativeiro. Mas Escolástica subestimou a paciência de quem passou a vida observando. Ela achou que o poder estava no papel, mas o poder estava naquilo que Zacimba tinha visto e guardado na memória. Durante o velório, a tensão era palpável. O corpo do coronel estava no caixão, inchado e com uma tonalidade estranha na pele, algo que os convidados atribuíam à doença, mas que Zacimba sabia ser o resultado de doses contínuas de algo muito mais sinistro. Escolástica circulava entre os presentes, recebendo pêsames e fingindo uma dor que não sentia. Foi ali que ela decidiu que precisava se livrar de Zacimba de uma forma que ninguém desconfiasse. Ela não podia simplesmente matá-la. Isso levantaria suspeitas no momento em que todos os olhos estavam na fazenda. Ela precisava humilhá-la, expulsá-la com o estigma de que era uma ingrata e que tinha recebido mais do que merecia. E assim voltamos ao pátio, ao baú podre, ao riso da elite. Quando Zacimba arrastou aquele baú pelo chão de pedra, o som da madeira rangendo parecia um grito de dor. Ela sabia que a viúva estava tentando se livrar de um objeto que lhe trazia más lembranças, ou talvez um objeto que ela queria que desaparecesse da casa. Mas por que dar a ela? Por que não queimar? A resposta estava na arrogância. Escolástica acreditava tanto na sua superioridade que achava que Zacimba jamais teria a coragem ou a inteligência de examinar o lixo que recebia. Ela achava que Zacimba pegaria aquele baú, se mudaria para um casebre na beira da estrada e morreria de fome, carregando o segredo da patroa para o túmulo por pura ignorância. Mas o que Escolástica esqueceu é que Zacimba não era apenas uma lavadeira. Ela era uma mulher que conhecia o peso das coisas, e aquele baú pesava errado. Ao chegar na sua pequena choupana, nos fundos da propriedade, Zacimba colocou o baú sobre a mesa de madeira rústica. O cheiro de mofo e de madeira em decomposição tomou conta do ambiente. Ela pegou uma lamparina e começou a observar os detalhes. Por fora, era uma ruína, mas ao passar os dedos pelas fendas causadas pelos cupins, ela percebeu que a estrutura interna era de um material diferente. O jacarandá por fora estava podre, sim, mas por dentro parecia haver uma caixa menor, protegida por uma camada de cera e couro velho. O coração de Zacimba acelerou. Ela sabia que precisava ser rápida. O feitor da fazenda, um homem brutal chamado Bento, já estava rondando a sua porta. Escolástica tinha dado o baú, mas o arrependimento bateu rápido. A viúva percebeu que, na pressa de humilhar a mulher, poderia ter entregue algo que não deveria ter saído do casarão. Zacimba ouviu os passos pesados de Bento do lado de fora. Ele bateu na porta com a coronha do chicote. O som ecoou como uma batida de tambor fúnebre. Zacimba não abriu de imediato. Ela sentiu que o baú escondia um mecanismo. No fundo, entre as fibras da madeira que pareciam se desfazer, havia uma pequena saliência metálica, camuflada pela ferrugem. Ela pressionou. Um clique seco, quase imperceptível, soou no silêncio da noite. Uma parte do fundo do baú se deslocou, revelando um compartimento estreito e forrado de veludo escuro, agora manchado pelo tempo. Lá dentro não havia ouro, não havia joias. Havia algo muito mais valioso e perigoso. Zacimba puxou um frasco de vidro pequeno, de um azul cobalto profundo, que brilhava sob a luz fraca da lamparina. O frasco continha um resto de pó branco, fino como açúcar, mas que ela sabia ser a morte em pó. Ao lado do frasco, um papel dobrado, amarelado pela umidade, mas ainda legível. Ela não sabia ler todas as palavras, mas conhecia o nome da patroa e os números que estavam ali. Era uma nota promissória de uma dívida de jogo, datada de poucos dias antes da morte do coronel.
E o mais importante, havia uma pequena etiqueta no frasco, escrita à mão por um boticário da cidade vizinha. Era o nome de solteira de Dona Escolástica. Naquele momento, a ficha caiu. Escolástica não tinha apenas matado o marido para esconder a dívida. Ela tinha comprado o veneno usando o próprio nome, talvez confiando que o boticário jamais falaria, ou talvez acreditando que o frasco tinha sido destruído. Ela deve ter escondido o frasco naquele baú velho, no fundo de um depósito, e com a confusão da morte e do inventário, esqueceu onde o tinha colocado. Ao decidir humilhar Zacimba, entregando o móvel mais feio da casa, ela entregou, literalmente, a sua sentença de morte. Bento gritou do lado de fora. Ele exigia que Zacimba entregasse o baú de volta, dizendo que a senhora tinha se enganado, que aquele móvel pertencia à família e que ela receberia outra coisa no lugar. Zacimba sabia o que aquilo significava. Se ela entregasse o baú agora, ela seria morta ali mesmo no meio da noite, e o segredo desapareceria no mato. Ela olhou para o frasco azul, olhou para o papel, a injustiça que ela sofreu a vida inteira, o papel rasgado da sua liberdade, a humilhação no pátio diante dos coronéis. Tudo aquilo fervia no seu sangue. Ela não era mais apenas uma lavadeira. Ela era a portadora da verdade que destruiria o império de Escolástica. Mas como sair dali? Como levar aquela prova até o juiz Olavo Bilac, o magistrado rigoroso que estava na vila, para o inventário das terras? A fazenda estava cercada. O feitor Bento não ia embora sem o baú. E Dona Escolástica, no conforto do casarão, já devia estar ordenando a caçada. Zacimba envolveu o frasco azul num pedaço de pano velho e o escondeu sob suas roupas, junto ao peito. O papel da promissória foi guardado dentro da sua trança de cabelo, bem apertado. Ela sabia que o baú em si era apenas um chamariz agora. O que importava era o que estava dentro dela. Ela apagou a lamparina e ficou na escuridão, ouvindo a respiração pesada do feitor do outro lado da porta de madeira fina. O jogo tinha virado. A viúva achou que deu lixo, mas entregou a chave da própria cela. Só que o caminho entre aquela choupana e o tribunal na vila era cheio de perigos, e Zacimba sabia que para a elite daquela região, a palavra de uma mulher como ela valia menos que a madeira podre do baú. Ela precisaria de mais do que provas, ela precisaria de astúcia. Enquanto Bento forçava a porta, Zacimba olhou para a pequena janela que dava para a mata fechada. O cheiro da noite era de chuva e de terra molhada. Ela sabia que se entrasse naquela floresta, a caçada começaria com cães e cavalos. Mas ela também sabia que o veneno que Escolástica deu de herança era o mesmo que tinha matado o coronel. E essa verdade tinha um peso que nenhum chicote poderia esmagar. A porta cedeu com um estalo violento. Bento entrou, a silhueta maciça bloqueando a luz da lua. Ele procurou pelo baú, os olhos brilhando de raiva e urgência. Mas o que ele encontrou foi apenas o silêncio de uma casa vazia e o rastro de uma mulher que não tinha mais nada a perder, a não ser a própria vida, em busca de uma justiça que demorou 30 anos para bater à porta. A fuga tinha começado, e a viúva Escolástica nem imaginava que o baú podre que ela usou para rir da miséria alheia seria o pedestal onde a sua máscara cairia diante de todos. Zacimba estava na mata, e ela levava consigo a prova física de que o mal súbito do coronel tinha nome, sobrenome e um frasco de vidro azul cobalto. Bento chutou os restos da porta com tanta força que a madeira lascada voou contra a parede de barro. Ele entrou na choupana como um animal faminto, derrubando o que via pela frente. O baú estava lá, em cima da mesa, escancarado. Mas quando o feitor enfiou as mãos brutas no fundo do móvel e sentiu apenas o vazio do compartimento secreto, um frio subiu pela sua espinha. Ele não era um homem de pensar muito, mas sabia ler o medo nos olhos da patroa. E se aquele frasco não estava ali, significava que Zacimba tinha levado consigo a corda para enforcar toda a casa grande. Do lado de fora, a noite não trazia descanso. O vento soprava entre as bananeiras, produzindo um som que parecia o sussurro de quem conta segredos. Bento saiu gritando ordens, chamando os outros capangas e soltando os cães de caça.
Mas o que ele não sabia era que Zacimba já estava a quase 1 quilômetro de distância, movendo-se pelas sombras com a agilidade de quem conhece cada raiz e cada buraco daquela terra. Ela não estava correndo como uma fugitiva desesperada. Ela estava caçando a sua própria liberdade. Enquanto isso, no casarão, Dona Escolástica andava de um lado para o outro no escritório. O candeeiro de prata projetava sua sombra agigantada nas paredes forradas de livros que o marido nunca terminara de ler. Ela sentia um aperto no peito que não era remorso, era pavor. Repara nisso. A mulher que tinha acabado de enterrar o marido e humilhar a serva mais fiel agora tremia por causa de um frasco de vidro de 5 centímetros. Ela sabia que o juiz Olavo Bilac chegaria ao amanhecer para a leitura oficial do inventário. Se Zacimba aparecesse com aquele vidro azul, não haveria influência política ou sobrenome de prestígio que pudesse salvá-la da forca. Foi aí que ela chamou Inocêncio, o cocheiro. O velho estava parado no canto da sala, com o chapéu amassado entre as mãos. Inocêncio tinha visto demais. Ele tinha levado a patroa até a vila vizinha 2 semanas antes e a esperou na carruagem enquanto ela entrava nos fundos da botica do seu Getúlio. Ele viu quando ela saiu escondendo algo sob o chale. Ele sentiu o cheiro do pó que ela derrubou no chão da carruagem por acidente. Mas o problema é que Inocêncio tinha família. Ele tinha netos morando nas terras da fazenda e sabia que uma palavra errada significaria o fim de todos eles. Dona Escolástica parou na frente dele. O olhar dela era uma mistura de súplica e ameaça. Ela perguntou se ele se lembrava de para onde Zacimba costumava ir quando queria se esconder. Inocêncio mentiu. Ele disse que não sabia, mas seus olhos traíram a verdade ao desviar para o norte, em direção à estrada dos tropeiros. A viúva percebeu. Ela deu um tapa seco no rosto do velho, um som que ecoou pela casa vazia, e ordenou que Bento levasse os cavalos para o norte. Só que naquela noite, a sorte parecia estar jogando um jogo diferente. Zacimba não foi para o norte. Ela sabia que seria o primeiro lugar onde procurariam. Ela foi para o sul, para o pântano de águas paradas onde ninguém ousava entrar por causa das febres e das cobras. Ela estava com o frasco azul pressionado contra a pele, sentindo o vidro frio como se fosse um pedaço de gelo. A promissória da dívida de jogo, escondida na sua trança, era o papel que provava o motivo do crime. Zacimba parou por um momento para recuperar o fôlego. O cheiro de lama e vegetação podre era forte. Ela se lembrou da última vez que falou com o coronel Custódio. Ele estava com os olhos vidrados, tentando dizer algo, mas a língua parecia pesada demais na boca. Ele apontava para a jarra de água na mesa de cabeceira. Zacimba, na época, achou que era sede. Agora, ela percebia que era um aviso. O coronel sabia que estava sendo morto. Ele sabia que a mulher que dormia ao seu lado estava colocando a morte em doses homeopáticas na sua bebida, e o que parecia ser apenas uma fuga por sobrevivência começou a se transformar em uma missão de vingança. Zacimba lembrou-se do som do papel da sua alforria sendo rasgado. Cada pedaço daquele papel que caiu no chão representava um ano de humilhação. Mas agora ela tinha algo melhor que um papel de liberdade. Ela tinha a prova de um assassinato. Enquanto caminhava pela lama, Zacimba ouviu o primeiro latido. Eram os cães de Bento. Eles estavam longe, mas o som viajava rápido sobre a água do pântano. O medo tentou paralisar suas pernas, mas ela tocou o frasco sob a roupa. A textura do vidro azul cobalto era o que a mantinha sã. Ela sabia que se chegasse ao ponto de encontro combinado com Crispim, o jovem tropeiro, ela teria uma chance. Crispim era um rapaz que não devia nada à fazenda. Ele era livre, vivia de levar mercadorias de uma vila para outra e tinha uma dívida de gratidão com Zacimba por ela ter curado sua mãe com ervas anos atrás. Mas o caminho até Crispim passava por uma clareira aberta, o único lugar onde ela ficaria exposta. E foi exatamente ali que a luz das tochas de Bento começou a aparecer por entre as árvores. Zacimba se abaixou, escondendo-se atrás de um tronco caído. Ela via os vultos dos homens a cavalo, as sombras projetadas pelas tochas parecendo monstros dançando na mata. Bento gritava que ia cortar a língua dela assim que a encontrasse.
Ele estava furioso porque sabia que, se falhasse, a viúva não teria piedade dele também. A hierarquia da crueldade naquela fazenda era clara. Quem não servia para proteger o crime tornava-se cúmplice ou vítima. Foi então que algo inesperado aconteceu. No meio do silêncio tenso da mata, um assobio baixo e rítmico soou, vindo de trás de uma moita de samambaias. Era Crispim. Ele não estava com a carroça, pois o barulho das rodas entregaria sua posição. Ele estava a pé, com uma mula carregada de sacos de café para disfarçar. Ele sinalizou para que Zacimba o seguisse por um atalho, que passava por dentro de uma gruta inundada. O problema é que Zacimba estava exausta. Seus pés estavam cortados pelas pedras, e o cansaço começava a turvar sua visão. Crispim a pegou pelo braço e sussurrou que o juiz Olavo já tinha sido visto passando pela estalagem na entrada da vila. Eles tinham poucas horas antes que o sol nascesse e a audiência do inventário começasse. Se eles perdessem esse momento, Dona Escolástica assinaria os papéis, venderia as terras e fugiria para a capital, onde ninguém a alcançaria. Zacimba olhou para Crispim e entregou a ele o papel que estava em seu cabelo. Ela disse que, se ela não conseguisse chegar, ele deveria entregar aquilo ao juiz. Mas Crispim balançou a cabeça. Ele disse que a palavra de um tropeiro pobre não valeria nada sem a testemunha que viu o crime acontecer por dentro. O juiz precisava ver o rosto de quem lavou os lençóis sujos de veneno. Ele precisava ouvir a voz de quem sentiu o cheiro do arsênico no suor do morto. Eles começaram a subir a encosta, fugindo da lama e tentando ganhar terreno. Mas os cães de Bento tinham farejado algo. O latido mudou de tom, ficou mais agudo, mais urgente. Eles tinham encontrado o rastro de sangue dos pés de Zacimba. Lá do alto da colina, Dona Escolástica observava as luzes das tochas se movendo na mata. Ela segurava um copo de conhaque, mas suas mãos tremiam tanto que o líquido respingava no carpete caro. Ela pensava no frasco azul. Por que ela não o quebrou? Por que ela o guardou naquele baú maldito? A resposta era simples e terrível. Ela queria guardar um troféu do seu crime. Ela queria olhar para aquele vidro de vez em quando e lembrar de como tinha sido fácil se livrar do marido que a oprimia com dívidas e proibições. Sua própria arrogância tinha criado a prova. Mas enquanto ela se perdia em seus pensamentos, um barulho de carruagem soou no pátio da fazenda. Não era Bento voltando com a prisioneira. Era a carruagem preta e austera do juiz Olavo Bilac. Ele tinha chegado antes da hora. O juiz era um homem de poucas palavras e muitos princípios. Ele não gostava de atrasos e não gostava de hospitalidade excessiva. Ele desceu do veículo com sua pasta de couro cheia de selos oficiais e perguntou imediatamente por que havia tantos homens armados na propriedade àquela hora da noite. Escolástica, tentando recuperar a compostura, mentiu dizendo que uma escravizada tinha roubado joias da família e fugido para a mata. O juiz olhou para ela por cima dos óculos. Ele perguntou quais joias. Escolástica hesitou. Ela disse que eram peças de ouro e um baú de jacarandá muito valioso. Nesse exato momento, a quilômetros dali, Zacimba e Crispim chegavam à beira de um precipício que cortava o caminho para a vila. A única forma de passar era por uma ponte de cordas velha, usada pelos colhedores de mel. Atrás deles, o barulho dos cascos dos cavalos de Bento estava cada vez mais alto. O feitor tinha avistado os dois. Zacimba olhou para a ponte e depois para o frasco azul no seu peito. Ela sabia que se a ponte cedesse, o segredo morreria com ela. Mas se ela ficasse, Bento a mataria. Ela não teve dúvidas. Ela empurrou Crispim para a ponte e começou a atravessar sob a luz pálida da lua, que começava a sumir para dar lugar ao amanhecer. Quando eles estavam no meio da travessia, Bento surgiu na borda do penhasco. Ele não usou o chicote. Ele puxou uma garrucha da cintura e mirou. Ele não mirou em Zacimba. Ele mirou nas cordas da ponte. O estalo do primeiro tiro cortou o silêncio da madrugada. A ponte balançou violentamente e Zacimba sentiu o chão fugir sob seus pés. Ela se agarrou às cordas laterais, o frasco azul batendo contra as suas costelas. Crispim gritou para ela pular para o outro lado, mas havia um espaço de 2 metros de vazio entre ela e a terra firme. Bento riu lá do alto,
recarregando a arma para o segundo tiro. Ele disse que a viúva mandou avisar que a herança de Zacimba era a morte e que o baú podre seria o seu caixão. Mas o que Bento não percebeu foi que no balanço da ponte, Zacimba tinha conseguido pegar uma pequena bolsa de couro que levava na cintura. Uma bolsa cheia de um pó fino que ela mesma tinha preparado com sementes de mamona e outras ervas paralisantes. Ela não ia cair sem lutar. E ela sabia que o veneno da viúva era letal, mas a natureza tinha suas próprias armas. O segundo tiro de Bento atingiu a outra corda e a ponte começou a girar. Zacimba voou no ar, o tempo parecendo parar por um segundo, enquanto ela via o abismo lá embaixo. E quando todos achavam que a história terminaria ali, com o segredo enterrado no fundo do desfiladeiro, um grito de dor ecoou não da ponte, mas da borda do penhasco. Bento caiu de joelhos, levando as mãos aos olhos. Zacimba tinha arremessado o pó no momento exato em que o vento soprava para cima. Ela caiu, mas não no abismo. Ela se agarrou a uma raiz saliente na encosta do outro lado, suas unhas cravando na terra úmida, com uma vontade de viver que nenhuma corrente jamais conseguiu quebrar. Crispim a puxou para cima e os dois ficaram ali, ofegantes, enquanto viam Bento rolar de dor no lado oposto. O sol começou a despontar no horizonte, pintando o céu de um vermelho que parecia sangue. Zacimba se levantou, limpou a terra do rosto e olhou para o frasco azul. Estava intacto. Ela olhou para a estrada que levava à vila. O tempo estava acabando. O juiz já estava na fazenda e a viúva estava prestes a assinar a sua liberdade definitiva sobre o cadáver do marido. Zacimba não tinha mais cavalos, não tinha mais ponte e suas forças estavam no fim. Mas ela tinha a verdade. E a verdade naquela manhã tinha pressa. O sol nasceu com uma cor de ferrugem, iluminando o rastro de sangue que Zacimba deixava na estrada de terra batida. Seus pés, antes protegidos pela casca grossa de anos de trabalho, agora estavam em carne viva, mas ela não sentia a dor. O que ela sentia era o frio do frasco de vidro azul cobalto contra o seu peito, um peso que parecia aumentar a cada passo em direção à vila. Crispim caminhava ao seu lado, puxando a mula com os sacos de café, os olhos saltados vigiando a retaguarda. Eles sabiam que Bento não ficaria cego para sempre e que a fúria de um feitor humilhado era pior do que a de um animal ferido. Mas enquanto Zacimba lutava contra o cansaço na estrada, no casarão da Fazenda das Orquídeas, o veneno da mentira já estava sendo servido. Dona Escolástica estava sentada à cabeceira da mesa de mogno, servindo café para o juiz Olavo Bilac. Ela usava um lenço de renda para secar lágrimas que não existiam, fazendo o papel da viúva indefesa e traída. O juiz, com seu rosto esculpido em granito e um bigode perfeitamente aparado, observava os gestos da mulher com uma neutralidade irritante. Ele não estava ali para confortar ninguém. Estava ali para fechar o inventário e garantir que as terras do falecido coronel seguissem o destino legal. Foi então que Escolástica lançou a sua jogada mais suja. Ela olhou nos olhos do juiz e disse que Zacimba, a lavadeira que a serviu por 30 anos, tinha enlouquecido. Disse que a mulher, movida por uma ganância súbita, tinha roubado um baú de jacarandá cheio de joias da família, e pior, que ela tinha sido vista colocando substâncias estranhas na comida do coronel nos seus últimos dias. Repara na esperteza da vilã. Ela estava acusando a testemunha do crime que ela mesma cometeu. Se Zacimba aparecesse agora, ela não seria recebida como alguém que traz provas, mas como uma criminosa tentando se salvar. O juiz Olavo Bilac franziu a testa. Ele perguntou por que aquela acusação só estava surgindo agora, horas depois do enterro. Escolástica, sem hesitar, respondeu que o choque da morte do marido a tinha deixado confusa, mas que o desaparecimento do baú e a fuga de Zacimba no meio da noite eram provas claras de culpa. O juiz anotou algo num caderno de couro. Ele não sorria, não demonstrava pena. Mas o que ninguém sabia era que Olavo Bilac tinha um faro treinado para o medo, e o cheiro que emanava da viúva era o de alguém que está prestes a cair de um penhasco. Nesse momento, Inocêncio, o cocheiro, entrou na sala para repor a lenha da lareira. Suas mãos tremiam tanto
que um dos troncos caiu fazendo um barulho seco no chão de madeira. O olhar de Escolástica sobre o velho foi como uma chicotada silenciosa. Inocêncio sabia da mentira. Ele sabia que não havia joias no baú de jacarandá podre que a patroa deu a Zacimba. Ele sabia que o que estava lá dentro era o que a viúva mais temia. Ele queria falar, queria gritar que a patroa estava mentindo, mas a imagem de seus netos sendo expulsos das terras da fazenda o calava como uma mordaça de ferro. O problema é que a verdade tem uma força própria, e ela estava chegando à vila em cima de uma mula cansada. Zacimba e Crispim chegaram aos limites da vila de São José quando os sinos da igreja batiam 9 horas da manhã. O movimento nas ruas já era grande. Fazendeiros, comerciantes e escravizados circulavam entre as barracas de frutas e as lojas de tecidos. Zacimba cobriu o rosto com um xale sujo de lama. Ela sabia que a sua descrição já devia ter sido espalhada pelos homens de Bento. Ela era a escrava ladra que todos procuravam. Crispim sussurrou que eles não poderiam ir direto para o tribunal. O prédio estava cercado por guardas da vila, homens que bebiam na conta dos coronéis e que não fariam perguntas antes de usar o porrete. Eles precisavam de um aliado, alguém que o juiz respeitasse e que não estivesse no bolso de Dona Escolástica. Crispim sugeriu procurar o boticário, o seu Getúlio. Se o frasco azul tinha vindo da botica dele, ele era a única pessoa que poderia confirmar a origem do veneno sem medo de represálias. Mas o que eles encontraram na botica foi um balde de água fria. Seu Getúlio estava fechando as portas, com as mãos trêmulas e as malas prontas. Ele viu Zacimba e Crispim se aproximando e tentou enxotá-los. Ele estava apavorado. Ele disse que homens armados tinham estado lá ao amanhecer, perguntando sobre vendas de arsênico e substâncias químicas. Eles tinham ameaçado incendiar a botica se ele falasse qualquer coisa sobre a viúva Escolástica. O boticário, um homem que passou a vida medindo remédios, sabia que a sua vida agora não valia 1 centavo de cobre. Zacimba deu um passo à frente. Ela não implorou. Ela apenas tirou o frasco azul debaixo do xale e o colocou sobre o balcão. O vidro cobalto brilhou sob a luz do sol que entrava pela fresta da porta. Ela disse ao boticário que o veneno que ele vendeu tinha matado um homem bom e que se ele fugisse agora, o sangue do coronel estaria nas mãos dele para sempre. Ela perguntou se ele queria ser lembrado como o homem que ajudou uma assassina ou como o homem que ajudou a fazer justiça. O silêncio na botica era tão pesado que se podia ouvir a respiração ofegante de Crispim. Seu Getúlio olhou para o frasco, depois para as mãos calejadas de Zacimba. Ele viu ali a dignidade que faltava nos salões da fazenda. Ele suspirou, abriu uma gaveta secreta e tirou um livro de registros. Com a voz embargada, ele apontou para uma linha datada de 3 semanas atrás. Estava lá. Arsênico puro. Comprador, Escolástica de Albuquerque. E ao lado, a assinatura trêmula, mas inconfundível, da viúva. Aquele livro era o que faltava. Era a prova documental que o juiz Olavo Bilac exigiria. Mas o tempo estava acabando. O juiz já estava finalizando a audiência no casarão da fazenda, a quilômetros dali. Se ele assinasse o inventário, Escolástica teria o controle total sobre os bens e sobre a vida de todos na propriedade. Foi aí que um estrondo veio da rua. Bento e mais 4 homens chegaram a cavalo, chutando a porta da botica. O feitor tinha o rosto enfaixado, os olhos vermelhos de ódio e de dor, por causa do pó paralisante que Zacimba tinha jogado. Ele entrou rindo, uma risada gutural que cheirava a cachaça e morte. Ele disse que o jogo tinha acabado e que ele tinha ordens para matar todos ali e queimar o prédio. Crispim tentou reagir, mas foi derrubado com um soco no estômago. Bento avançou sobre Zacimba, as mãos grandes se fechando no pescoço dela. Ele queria o frasco, ele queria o livro, mas Zacimba, mesmo sendo asfixiada, não soltou o vidro azul. Ela chutou a canela de Bento com a força de quem lutou a vida inteira contra correntes invisíveis. No meio da confusão, seu Getúlio fez algo que ninguém esperava. Ele pegou um frasco de ácido que estava sobre o balcão e ameaçou jogá-lo no rosto de Bento se ele não soltasse a mulher. O feitor hesitou. Ele era um covarde que só batia em quem não podia revidar. Naquele segundo de hesitação,
o som de uma corneta soou na rua. Era o destacamento da guarda do juiz, que estava passando para escoltar o magistrado de volta à vila. Bento e seus homens, percebendo que não poderiam cometer um massacre diante dos soldados do governo, recuaram. Eles montaram nos cavalos e fugiram em direção à fazenda, provavelmente para avisar a patroa que o plano tinha falhado. Mas Zacimba sabia que aquela era a sua única chance. Ela pegou o livro de registros do boticário, o frasco azul, e começou a correr em direção ao tribunal, ignorando a dor nos pés, a falta de ar e o medo que ainda martelava no seu peito. E então, aconteceu o que parecia o fim de qualquer esperança. Ao chegar diante das escadarias do tribunal, Zacimba deu de cara com a carruagem de Dona Escolástica. A viúva estava saindo do prédio, acompanhada pelo juiz Olavo. Ela exibia um documento com o selo real na mão. Ela tinha conseguido. O inventário estava assinado. Ela era oficialmente a dona de tudo. Escolástica viu Zacimba parada ali, suja de lama e sangue, segurando um frasco azul. A viúva não fugiu. Ela não se desesperou. Ela deu um passo à frente, olhou para o juiz e, com uma voz cheia de falsa indignação, gritou para que os guardas prendessem a assassina que tinha acabado de chegar para terminar o serviço. Ela apontou para o frasco na mão de Zacimba e disse que aquele era o veneno que a lavadeira usou para matar o coronel. Repara na perversidade. A prova que Zacimba trouxe para condenar a patroa estava sendo usada agora para condenar a si mesma. O juiz Olavo Bilac olhou para Zacimba, depois para o frasco e por fim para a viúva que sorria vitoriosa por trás do véu de luto. O que parecia ser o momento da justiça transformou-se numa armadilha mortal. Zacimba estava cercada por guardas, com a prova do crime na mão, diante de um juiz que já tinha assinado a papelada da vilã. O silêncio tomou conta da praça. A vila inteira parou para ver a lavadeira que ousou desafiar a senhora da fazenda. Mas o que ninguém percebeu foi que, no fundo da praça, Inocêncio, o cocheiro, tinha acabado de chegar. Ele estava pálido, suando frio, e olhava para o juiz com uma determinação que nunca teve antes. O segredo que estava guardado no fundo falso do baú de jacarandá podre tinha começado a vazar, e não havia mentira no mundo capaz de estancar aquela hemorragia. Zacimba sentiu o aperto dos guardas no seu braço. Ela olhou para a viúva e disse apenas uma frase, baixa, mas que todos ouviram. A senhora esqueceu que a madeira podre não esconde o cheiro da morte. A tensão era insuportável. O juiz fez um sinal para os guardas soltarem Zacimba. Ele não parecia convencido pelo grito da viúva. Ele caminhou lentamente até Zacimba e estendeu a mão pedindo o frasco azul e o livro que ela carregava. Escolástica tentou intervir, dizendo que não era necessário, que o caso estava encerrado. Mas o olhar que o juiz lançou para ela foi o de quem finalmente encontrou a peça que faltava num quebra-cabeça sangrento. O sol estava agora no topo do céu, e o julgamento que deveria levar anos estava prestes a acontecer em plena praça pública, no meio da poeira e sob os olhos de quem sempre foi invisível. A Casa Grande estava tremendo, e o alicerce daquela mansão de mentiras estava prestes a ruir. O silêncio na praça da vila era tão pesado que dava para ouvir o estalar das brasas de um cigarro de palha a metros de distância. O juiz Olavo Bilac não tirava os olhos de Zacimba, mas suas mãos firmes e gélidas já seguravam o frasco de vidro azul cobalto. Dona Escolástica, com o queixo erguido e a soberba de quem nasceu mandando, ainda mantinha um meio sorriso no rosto. Ela achava que o jogo estava ganho. O que ela não sabia era que a verdade, quando apodrece no fundo de um baú, ganha um cheiro que nenhum perfume caro de Paris consegue disfarçar. O juiz olhou para o documento que tinha acabado de assinar, o inventário que entregava tudo nas mãos da viúva, e depois olhou para a etiqueta no frasco azul. Ele não era um homem de impulsos. Ele abriu o livro de registros que Zacimba trouxe da botica e começou a folhear as páginas amareladas com uma lentidão que torturava os nervos de quem assistia. Escolástica deu um passo à frente, o som de seus saltos no chão de pedra ecoando como batidas de um martelo. Ela disse, com uma voz que tentava soar doce, que o juiz não deveria perder tempo com os delírios de uma escravizada fugitiva e ladra.
Foi aí que o juiz Olavo parou o dedo em uma página específica. Ele leu o nome em voz alta: Escolástica de Albuquerque. Leu a substância: arsênico puro. E leu a data: 3 dias antes do coronel Custódio ter o seu primeiro desmaio. Repara na reação da viúva. O sangue sumiu do rosto dela tão rápido que ela pareceu envelhecer 10 anos em um segundo. O sorriso desapareceu, dando lugar a um tremor nos lábios que ela não conseguia controlar. Ela tentou dizer que o arsênico era para matar ratos no depósito, que era uma prática comum em qualquer fazenda. Mas o juiz, sem dizer uma palavra, estendeu a mão para Zacimba e pediu o outro item: a nota promissória que estava escondida na trança do seu cabelo. Quando o magistrado desdobrou aquele papel úmido e manchado, o motivo do crime saltou aos olhos de todos na praça. Era uma dívida de jogo colossal, assinada por Escolástica, com o patrimônio da fazenda dado como garantia. O coronel jamais assinaria aquilo. Ele estava sendo roubado pela própria esposa enquanto morria lentamente no andar de cima. O juiz olhou para a viúva e perguntou, com uma voz que parecia vir do fundo de uma tumba, se os ratos da fazenda também jogavam cartas e assinavam notas promissórias. O problema para a Escolástica é que o cerco estava fechando por todos os lados. Inocêncio, o cocheiro, que até então estava escondido nas sombras da carruagem, não aguentou mais o peso da própria covardia. Ele se ajoelhou no meio da praça, chorando como uma criança, e confessou tudo. Contou das viagens secretas à botica, contou do cheiro metálico que sentia no quarto do patrão, e contou como a patroa o ameaçou de morte se ele abrisse a boca. O depoimento de Inocêncio foi o golpe final. Escolástica, percebendo que o seu império de mentiras estava desmoronando, teve um surto de fúria. Ela avançou sobre Zacimba, tentando arrancar o frasco das mãos do juiz para quebrá-lo no chão, gritando que ninguém acreditaria em gente daquela laia. Mas os guardas do juiz foram mais rápidos. Eles a seguraram pelos braços, e o véu de luto que ela usava caiu na poeira da rua, revelando o rosto de uma mulher consumida pela ganância e pelo medo. Mas o que aconteceu em seguida foi o que realmente mudou o destino daquela vila. O juiz Olavo Bilac pegou o documento do inventário, aquele que dava à Escolástica o controle total das terras, e diante de todos, rasgou o papel ao meio. Ele declarou que o inventário estava suspenso e que uma investigação criminal por assassinato e falsificação seria aberta imediatamente. Ele olhou para Zacimba e, num gesto que quebrou todos os protocolos da época, pediu desculpas pela injustiça que ela sofreu. Bento, o feitor, que assistia a tudo de longe montado no seu cavalo, tentou fugir. Mas Crispim, o jovem tropeiro, já tinha alertado os outros trabalhadores da vila que bloquearam a estrada de saída. Bento foi derrubado do cavalo e amarrado com as mesmas cordas que ele usava para castigar os outros. Ele não era mais o carrasco. Agora, ele era apenas um cúmplice que implorava por misericórdia. Dona Escolástica foi levada para a cadeia da vila, mas não antes de ver Zacimba ser levada para dentro do tribunal, não como prisioneira, mas como a testemunha-chave que libertaria não apenas a si mesma, mas todo o patrimônio do falecido coronel das mãos de uma criminosa. Semanas depois, o julgamento foi concluído. A prova do frasco azul cobalto, combinada com os registros do boticário e o testemunho de Inocêncio, foi irrefutável. Escolástica foi condenada à prisão perpétua, em uma fortaleza na capital. Suas joias e vestidos de seda foram leiloados para pagar as dívidas de jogo que ela mesma contraiu. E quanto à Fazenda das Orquídeas? O juiz descobriu que o coronel Custódio, num momento de lucidez antes de morrer, tinha tentado redigir um novo testamento. O documento nunca foi terminado, mas o juiz usou as provas de serviço e a promessa de alforria rasgada como base para uma decisão histórica. Zacimba recebeu não apenas a sua liberdade oficial, assinada pelo próprio magistrado, mas também uma indenização vinda da venda dos bens confiscados da viúva. Zacimba não quis ficar na fazenda. As paredes do casarão ainda tinham o cheiro do arsênico e o eco dos gritos de Escolástica. Ela pegou o que era seu por direito e comprou uma pequena propriedade perto da vila, onde passou a cultivar ervas medicinais
e a ensinar outras mulheres a identificar os perigos que se escondem nas sombras. E o baú? Aquele baú de jacarandá podre e cheio de cupins que foi dado como uma humilhação? Zacimba o levou consigo. Ela mandou restaurar a madeira, retirando toda a parte podre até que sobrasse apenas o cerne forte e escuro do jacarandá. O fundo falso, que antes guardava o segredo de uma morte, agora guardava a sua carta de liberdade e as fotos dos netos de Inocêncio, que agora também eram livres. A lógica do erro de Escolástica foi a sua queda. Ela achou que, ao entregar um objeto miserável a uma pessoa que ela considerava inferior, estaria se livrando do seu passado. Ela subestimou a inteligência de quem passou a vida observando os detalhes. Ela deu o veneno, mas entregou junto o antídoto para a sua própria impunidade. A história de Zacimba correu as vilas e as fazendas da região por gerações. Tornou-se um símbolo de que a justiça, mesmo quando parece enterrada sob camadas de podridão e preconceito, encontra um jeito de vir à tona. Basta que alguém tenha a coragem de olhar para o que o mundo chama de lixo e enxergar a verdade que está escondida no fundo falso. O clímax daquela manhã na praça não foi apenas a prisão de uma assassina. Foi o momento em que a máscara da elite caiu e revelou que a verdadeira nobreza não estava no sangue ou no sobrenome, mas nas mãos calejadas de uma mulher que se recusou a ser silenciada. Escolástica terminou seus dias em uma cela fria, lembrando-se de que a sua ruína começou com um presente de grego que ela mesma planejou. A verdade é como o jacarandá. Pode sofrer com o tempo e com os ataques dos cupins, mas o seu cerne permanece intacto, esperando o momento certo para aparecer. E quando aparece, não há força na terra que possa escondê-la novamente. Zacimba viveu até os 80 anos, sempre sentada em sua varanda, olhando para o horizonte. Dizem que, em seus últimos dias, ela ainda guardava o frasco azul cobalto, não como uma lembrança da morte, mas como um troféu da sua vitória sobre quem achou que poderia comprar a vida e a morte com moedas de ouro manchadas de sangue. A herança de Zacimba não foi o baú podre. Foi a dignidade que ela arrancou das mãos de quem tentou lhe tirar tudo. E no final quem riu por último não foram os coronéis ou as madames no pátio da fazenda, mas sim a mulher que soube transformar o lixo da patroa na sua própria redenção. Se essa história tocou você e mostrou que a justiça pode tardar, mas sempre encontra o seu caminho, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos relatos. Compartilhe essa história com quem gosta de ver as máscaras caindo e comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. A sua participação ajuda a manter viva a memória de quem lutou para que a verdade prevalecesse. Até a próxima história.